Olá, bem-vindo aqui ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Meu nome é Fernanda e nós vamos continuar com o nosso estudo sobre quem é o Espírito Santo. Às vezes você pode perguntar, mas como assim estudar sobre o Espírito Santo? Se o Espírito Santo, ele é um só com Deus e Jesus. Mas a gente está estudando especificamente versículos que falam sobre o Espírito Santo, tá? Que descrevem o seu mover, o seu agir, descrevem como ele é, a pessoa que ele é, porque assim como ele é um com Deus e Jesus, ele também é uma pessoa como Jesus e como Deus. E nós podemos ter sim um relacionamento especial com ele, específico com ele, assim como nós podemos ter com Jesus e assim como nós podemos ter com Deus, mesmo que eles sejam um só. Nas suas orações e na sua vida, você pode se dirigir a ele, porque assim como Jesus e Deus, ele também é uma pessoa. Então, nós estamos focando em estudar sobre o Espírito Santo, tá? Sobre a pessoa do Espírito Santo com versículos que falam sobre ele. Eu montei 34 versículos que descrevem, né, que falam sobre o Espírito Santo. Hoje nós vamos ver o versículo que fala que ele é o autor das Escrituras, que ele deseja se relacionar conosco através da oração, que ele está disponível a todos. Ele é nossa garantia de que Deus manterá as suas promessas. E são 2 versículos que descrevem que ele é a nossa garantia que Deus manterá as suas promessas, tá ok? E na semana que vem nós vamos ver o restante, que vai do dia 29, nada pode tirar o Espírito Santo de nós, ele habita dentro de nós, ele está no meio de nós, como a presença viva de Jesus, e ele é contrário à carne, tá? Então, para você ter uma noção, se você está aqui pela primeira vez, de como está sendo esse estudo, eu vou deixar a playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser assistir os outros. Se você quiser fazer esse estudo, ter acesso a esse estudo, esse arquivo PDF que eu montei aqui com todos esses 34 versículos, é só falar comigo no direct do Instagram, é um arquivo gratuito. E nós vamos estar fazendo outros estudos sobre o Espírito Santo no decorrer do ano. Bom, vamos começar então aqui, sem mais delongas. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Atos 1, versículo 16, que diz que o Espírito Santo é o autor das Escrituras. Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras a respeito de Judas, guiando a multidão para prender Jesus. Por isso foi profetizado há muito tempo pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Aqui descreve que o Senhor orienta a escolha do substituto de Judas, tá? Então, aqui estavam os apóstolos reunidos, né? E eles estavam reunidos para escolher um outro discípulo que pudesse ficar no lugar de Judas. Pedro que disse essas palavras, tá? Aqui nas escrituras já estava, né, prescrito a respeito de que Judas iria entregar Jesus. E isso já tinha sido profetizado há muito tempo atrás pelo Espírito Santo, por meio do rei Davi. Aqui ele está se referindo ao Salmo 41, versículo 9, tá? Onde Davi diz: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então é esse versículo do Salmo 41, versículo 9, que Pedro se refere, tá? Que Judas já estava predito, né, pelo Espírito Santo que ele iria entregar Jesus. Então essa passagem bíblica nos ensina sobre a soberania de Deus e o cumprimento de suas profecias. Nos mostra a importância da Escritura e do papel do Espírito Santo em revelar a vontade de Deus aos seus seguidores. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Essa passagem ela nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Deus já sabia que o coração de Judas era endurecido. O Espírito Santo é o guia para interpretarmos as Escrituras. Ele ilumina nossa mente a compreender a vontade de Deus. Como Deus é fiel em cumprir as suas promessas, podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Então, assim como Deus sempre cumpriu suas promessas, todas que estão descritas na sua palavra, nós também podemos ter a certeza de que Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, né? Além da nossa promessa de salvação, a nossa promessa de vida eterna, a nossa promessa de que o Espírito Santo habita em nós e nos fortalece, né? O próprio amor de Cristo que há dentro de nós através do Espírito Santo. Então, nós temos todas essas promessas que nos ajudam na caminhada,
com Deus, né? E dentro dessas promessas, existem promessas específicas para cada um de nós em nossas vidas, de acordo com o nosso chamado, de acordo com o nosso relacionamento com Deus, de acordo com a família de cada um. Então, no ambiente de vida de cada um. E assim a gente pode ter a certeza de que, como Deus cumpre as suas promessas e Ele é fiel, Ele também pode cumprir todas as promessas em nossas vidas. E por isso nós podemos confiar nele em todas as circunstâncias que há em nossa vida. O próximo versículo descreve de que o Espírito Santo deseja se relacionar conosco através da oração. E está em Efésios 6, versículo 18, que nos diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Então aqui diz que nós devemos orar em espírito em todas as ocasiões. Então nós devemos orar através da ação do Espírito Santo, permitir que ele venha, né, agir através de nós para que a gente possa interceder por alguém. Então quando a gente tem um desejo no nosso coração de interceder por alguém, é o Espírito Santo que coloca no nosso coração o desejo de interceder por alguém. Às vezes você está preocupada com alguma pessoa, alguém de sua família que está passando por alguma doença e vem ao seu coração o desejo, aquela compaixão, né, de pedir a Deus por aquela pessoa. Então tenha certeza de que é o Espírito Santo que coloca em seu coração esse desejo. Então nós devemos deixar ser guiados pelo Espírito Santo nas intenções das nossas orações, nas formas das nossas orações, né? Na nossa petição, nos nossos pedidos, nos nossos agradecimentos, nos nossas confissões, pedir para que Ele guie, né, as nossas orações. E nós também podemos nos direcionar diretamente a Ele nas nossas orações, mais especificamente. Como? Falando diretamente com Ele, assim como nós falamos com Deus, assim como nós falamos com Jesus. Nós podemos falar com o Espírito Santo. Então nós podemos dizer: Espírito, ajuda-me. Espírito Santo, ajuda-me a falar claramente o Evangelho ao meu próximo. Espírito Santo, transforma-se a imagem de Cristo. Espírito Santo, intercede por mim a Deus. Às vezes você não consegue orar, não sabe se expressar. Pede para que Ele te ajude. Pede para que Ele leve a sua oração até o Senhor, ao trono da graça, né? Onde estão ali as nossas orações diante do Pai. Então pedir para que Ele interceda por nós, porque Ele é nosso intercessor, e pedir que Ele nos ajude, né, a orar de forma agradável a Deus, para que as nossas orações sejam como um perfume suave às narinas do Senhor. Então, em Efésios 6,18, é um convite à oração constante no Espírito Santo, por todos os cristãos. Algumas Bíblias, né, a tradução fala por todos os santos. Então, seriam por todos os cristãos. É uma exortação a estar atento e a perseverar na oração, reconhecendo a importância dessa prática para a nossa vida espiritual, né, no nosso relacionamento entre nós e Deus, e também no relacionamento da comunidade cristã, né, em toda a igreja. Então, além de orarmos no Espírito, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, nós também podemos dirigir as nossas orações diretamente a Ele, em particular, como nós oramos a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, pois eles são inseparavelmente envolvidos em todas as obras, né? Como nós sabemos, eles são um só. Então, podemos passar para o próximo, que está em Atos 2, versículo 16 a 21. Tá até aqui já, na mesma página. Como aqui eu já tinha escrito sobre Atos, né, capítulo 1, versículo 16, e já tinha preenchido aqui o espaço, então eu acrescentei uma página aqui, tá, para escrever a oração, o versículo, a oração e as minhas anotações. Então o versículo, ele é do 16 até o 21. Que nos diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia glorioso do dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então aqui o Senhor, né, ele falou por meio do profeta Joel o derramamento do Espírito Santo. Isso é o cumprimento de mais uma profecia, né? Mais uma promessa do Senhor que foi predita no Antigo Testamento e está sendo realizada, né? Até os dias de hoje. Então, todos, sem distinção, receberiam o Espírito de Deus e seriam capacitados a testemunhar o Evangelho de Cristo. Porque no Antigo Testamento não tinha como todos receberem o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Somente quem era rei, quem era profeta, quem era juiz, ou alguns especificamente para cumprir uma missão que Deus havia determinado. Então não era qualquer pessoa, e eles ainda achavam que determinados tipos de pessoas não poderiam receber de jeito nenhum, como escravos, servos, sabe? Tinham essa especificidade. Para os judeus, nenhum escravo podia ser profeta. Mas para o cristianismo, para nós cristãos, não há diferença entre as pessoas, não importando a sua classe. Para Deus, todas as almas são importantes e todas as diferenças que possam existir é reduzida a nada por causa da vitória de Cristo. Então, no Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado a todos nós. E agora, cada um de nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, Atos 2, 16 a 21, é um lembrete da importância da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a pregar o Evangelho, ajuda a expressar a nossa fé em Jesus Cristo e é o único caminho para a salvação. O Senhor não faz distinção de pessoas e derrama o seu Espírito em todo aquele que crê no Senhor Jesus. E por isso nós também não devemos fazer distinção de pessoas, pois toda alma é importante para Deus. O próximo versículo ele está em Efésios 1, versículo 13 a 14, que diz que o Espírito Santo é a garantia que Deus sempre cumpre as suas promessas. Por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu, e o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a nossa marca, ele é a nossa garantia, ele é o nosso selo de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos separados para viver eternamente com o Senhor. Então, cabe a nós perseverarmos até o fim, deixarmos ser guiados pelo Espírito, viver em comunhão com o Senhor, para termos forças para prosseguir, para alcançarmos, né, a vida eterna, porque nós já a temos, mas temos que esperar até o dia, né, em que vamos realmente consumi-la, viver nela para sempre. Então, enquanto isso, nós temos essa garantia de que nós vamos um dia alcançar e depende de nós perseverarmos para até chegar a este dia. Então, o Espírito Santo ele é a garantia divina de que pertencemos a Deus e de que ele cumprirá o que prometeu. O Espírito Santo é como um pagamento inicial, uma entrada, digamos assim, um depósito ou um penhor. A sua presença em nós, em nossa vida, em nosso coração, demonstra que nossa fé é verdadeira. Prova que somos filhos de Deus e nos garante a vida eterna. Seu poder opera em nós para nos transformar. Então, enquanto levamos a marca do Espírito Santo em nós, nós devemos adotar duas posturas. A primeira é evitar o pecado de acordo com os mandamentos, para não entristecermos o Espírito Santo. E a segunda é a antecipação da salvação que nosso coração anseia, né? Pela salvação parcial que desfrutamos agora. Então, como eu disse, nós temos a salvação, mas nós precisamos permanecer perseverantes para alcançarmos a salvação eterna, né? E desfrutarmos dessa eternidade. Então, para perseverarmos e não entristecermos o Espírito Santo, nós devemos seguir os mandamentos de Deus, né? Viver segundo a vontade de Deus. Então, isso vai depender da nossa perseverança, da ação do Espírito Santo em nós para nos ajudarmos a perseverar como verdadeiros cristãos, até chegarmos, né, no grande dia de desfrutarmos na eternidade a grande salvação eterna. O próximo versículo e é o último que nós vamos ver agora, está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que também diz que o Espírito Santo é a garantia de que Deus cumpre as suas promessas.
Vamos ler comigo? Então ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração, como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. Então o Espírito Santo garante que nós pertencemos a Deus. Ele nos garante a promessa da salvação que temos agora e que muito mais receberemos quando Cristo voltar. O grande conforto e poder que o Espírito Santo nos dá nessa vida é experimentar parcialmente, de antemão, os benefícios da nossa vida eterna na presença do Senhor, onde teremos a plenitude da salvação e a restauração completa de todas as coisas. Então, nós sabemos que nós estamos selados como propriedade do Senhor e temos a garantia de que nossa salvação é eterna, só aumenta a nossa fé e nos ajuda a permanecermos firmes, nos dá o desejo de vivermos em comunhão com o Espírito Santo, fortalecendo a sua presença em nossas vidas através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com os outros. E da obediência à vontade de Deus, vivendo pela busca da santidade, na prática do amor e na justiça em nossas vidas. Então, nós temos que ter no nosso coração essa grande certeza que por mais que todas as coisas estejam difíceis na nossa vida, por mais que tenhamos tantos problemas na nossa mente, nós sabemos que o melhor está por vir. O melhor está ao lado do Senhor, para todo sempre na eternidade. Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos ergue, que ele nos ajude a permanecermos firmes juntos do Senhor, sem murmurar, sem reclamar, pedindo auxílio, pedindo força, renovo, para continuarmos na nossa caminhada, para perseverarmos, para continuarmos lutando dia após dia. E assim o Espírito Santo vai nos fortalecendo. E a única forma de termos a ação do Espírito Santo em nós é orarmos, é pedirmos a Ele, nos ajude, é nos direcionarmos a Ele, porque se nós nos fecharmos e não abrirmos a boca para falar com Ele, não o buscarmos, como Ele vai agir? Apesar dele saber tudo que nós precisamos, Ele quer que a gente fale. Então nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de leitura da palavra, porque é na palavra que o Senhor fala conosco, é na palavra que Ele nos orienta, é na palavra que Ele nos fortalece. E através da comunhão com outros irmãos, nós podemos ter, né, um conforto, nós podemos ter uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, né, um apoio que muitas das vezes nós precisamos ouvir ali. Olha, estou ao teu lado porque você precisar, qualquer coisa estou aqui. Isso ajuda, gente, isso ajuda na caminhada. Então é assim que nós vamos seguindo, dia após dia, perseverando firmes, com a certeza da nossa salvação por meio de Cristo e pela marca, a garantia que o Espírito Santo nos dá de que Deus cumprirá todas as suas promessas. Amém? Então, mais uma semana nós encerramos o estudo sobre o Espírito Santo e agora vão ficar mais 6 versículos para a gente estudar na próxima semana e assim encerrar o nosso primeiro estudo de quem é o Espírito Santo. Deus abençoe a todas e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!